Bom dia, irmãos. Tô meio corrido, bebê em casa, cheguei do trabalho, correria danada, me atrasei um pouquinho. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo. Filipenses, capítulo 3, hoje nós vamos ler do versículo 1 a 11. Diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Até aqui. Hoje nós damos início, então, ao capítulo 3, né? A gente finalizou, então, o capítulo 1, capítulo 2. Nós vimos a saudação do apóstolo Paulo, vimos que o apóstolo Paulo ele estava preso, que ele estava tranquilizando aqueles irmãos, exortando aqueles irmãos a serem alegres, não se preocuparem com as prisões dele, porque as prisões dele estavam colaborando para o evangelho. No capítulo 2, ele começa a exortar os irmãos, uma vez que ele fica sabendo de algumas brigas que estavam tendo lá dentro, algumas contendas, e ele exorta aqueles irmãos a viverem em unidade, a desenvolverem a salvação. Ele dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e ele acaba o capítulo 2 falando acerca de Timóteo e Epafrodito, que são dois servos do Senhor que estariam sendo enviados para ajudar a igreja, né, e que trabalharam ajudando o apóstolo Paulo. E dentro desse exemplo, dessa informação de que esses homens iriam ajudar o apóstolo Paulo, ele mostra que aqueles homens tinham as características das exortações que ele havia feito antes. Então, Epafrodito e Timóteo eram exemplos de servos de Deus e que precisavam ser seguidos. Então, a gente finalizou o capítulo 2 nessa parte, né? Aí, quando ele termina de falar de Epafrodito. E aí ele começa, então, agora um outro assunto, uma outra exortação, onde ele também fica sabendo, né, junto com o problema das contendas, também fica sabendo que existia aqui na igreja de Filipo algumas doutrinas erradas sendo pregadas. Alguns judeus estavam causando alguns problemas e isso estava começando a ser ensinado, né? O judaísmo, a salvação pela lei estava começando a ser ensinada. E Paulo exorta aqueles irmãos a tomarem cuidado com isso, né? O motivo dele enviar Timóteo, né, antes dele, inclusive, tem esse objetivo, né? Timóteo era alguém que iria ajudar a combater essas doutrinas e iria também, né, exortar os irmãos nas demais admoestações que o apóstolo Paulo havia feito na carta. Então, hoje a gente vai ver, né, que Paulo ele escreve preso e ele pede para aqueles irmãos, então, continuarem sendo alegres. A gente vai ver, né, que ele ele ameaça os judaizantes, né? Fala deles. Ele faz uma defesa da fé, né? E termina também fazendo trazendo o exemplo pessoal da vida dele.
E a gente vai, então, andar por esse texto hoje. Vou fazer uma palavra de oração antes e nós continuamos depois. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos por esta manhã, onde a tua palavra vai ser exposta agora, Senhor, que seja feita a sua vontade aqui, seja, meu Deus, pregado, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja pregado, meu Deus, de maneira fiel. Não deixa nenhuma falha minha, Senhor, atrapalhar o bom andamento deste culto. Trabalhe no coração dos irmãos também, que possam receber esta palavra, guardar nos corações, Senhor, e colocar em prática, meu Deus, que todo ensinamento aqui se transforme em prática em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos perdão pelos pecados, pelas falhas, nos dê direção neste momento e que seu nome seja glorificado aqui, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço a oração. Amém. Então, irmãos, versículo 1 do capítulo 3, Paulo ele começa mudando, né, o tom, né, mudando de assunto, e ele faz uma mesma afirmação que ele já havia feito antes, uma mesma exortação. Ele fala: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele novamente fala sobre, né, isso que a gente coloca como o principal tema da carta. Se alegre no Senhor Jesus Cristo. Estejam felizes no Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Paulo já havia falado aqui outras vezes sobre isso, e aqui ele repete novamente antes de começar essa nova exortação. Alguém podia questionar ele perguntando: mas de novo, apóstolo, você está falando sobre se regozijar no Senhor, você já falou isso algumas vezes durante a carta, e novamente você pede isso para a gente. E aí ele termina o versículo 1 falando, né? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A gente precisa entender, irmãos, e o apóstolo Paulo deixa isso aqui bem claro, é que a palavra de Deus, né, ela nos traz ensinamentos, e muitos ensinamentos que a gente conhece, né? Conhece desde sempre, né? Todo mundo aqui conhece muitos ensinamentos da palavra de Deus. Não é novidade, muita coisa que é pregada aqui no púlpito, né? Isso aqui que eu estou falando agora não é novidade para os irmãos. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção para algo que nós precisamos chamar a atenção também, né? Que é o fato de que a gente precisa estar ouvindo as mesmas coisas sempre. A gente precisa estar ouvindo as mesmas exortações sempre. Nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes, por mais que escutemos e conhecemos a palavra de Deus, né, se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, caímos em pecados, cometemos os pecados que nós afirmamos ser errado, que nós cremos ser errados, né? Todos os pecados errados, né? Mas nós cometemos os erros. E é importante que a gente esteja escutando semanalmente as mesmas coisas, né? Às vezes, algumas pessoas desanimam, né? Nossa, eu vou para a igreja, já escutei, né, o irmão falando sobre isso, já escutei outro irmão falando sobre isso. Nós temos bastante mensagem aqui falando sobre santidade, né? E vira e mexe, em todas as mensagens, as mesmas coisas são faladas de formas diferentes, um ponto é enfatizado, outro menos. Mas isso não deve ser motivo de desânimo, ou isso não é falta de repertório, né? A palavra de Deus, ela é uma só, ela traz as suas verdades e elas precisam ser pregadas, né? E, se necessário, semanalmente, a gente precisa escutar essas coisas. E praticar, né? Essa é a questão. Muitas vezes a gente reclama das repetições, reclama de que nós estamos, já ouvi isso, já aprendi sobre isso, achamos que não é necessário, mas caímos nesses pecados, né? Muitas vezes, estou cansado dos cultos de domingo de manhã, de domingo à noite, ou sei lá, né? Algum culto que você ache repetitivo o assunto, mas durante a semana não coloca em prática aquilo que é pregado. Então você precisa escutar a palavra de Deus quantas vezes forem necessárias, até mudar esse coração e fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso a gente. Ele fala: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, antes de começar a falar acerca das heresias sendo pregadas ali em Filipe, ele,
enfatiza esse fato, né? O apóstolo Paulo, ele pede regozijeis. Então, regozijeis, né? Ele é uma ordem, é um dever cristão, né? Se alegrar é um dever cristão. E é isso que ele está exortando aqueles irmãos. Se alegrem no Senhor. E então ele começa a falar sobre o problema que estava acontecendo lá. No versículo 2 ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Ele usa palavras pesadas daqueles que estavam pregando coisas erradas dentro da igreja, né? Ele fala: guardai-vos dos cães, né? Cães, naquela época, ele era usado bastante como algo impuro, né? Os judeus, né, se referiam aos gentios pagãos desta forma, né? Os judeus, eles se referiam aos gentios pagãos como os cães, né? E é algo ruim de se falar de alguém, algo pesado, né, de se falar de alguém. E o apóstolo Paulo coloca essas pessoas que estavam pregando essas heresias como cães, né? Eles corrompiam a verdade de Deus e por isso eram considerados cães. Ele fala maus obreiros, né? Então, eram trabalhadores, eram pessoas que se esforçavam ali dentro, mas de maneira errada, né, para prejudicar o trabalho na obra, né? Quando a gente tem um pedreiro ruim trabalhando na nossa casa, ele pode ir, né, todos os dias da semana e trabalhar todas as horas certinho, mas se ele não fazer aquilo que deve ser feito, se ele for um mau obreiro, vai ser ruim aquilo que ele vai produzir, né? E é isso que estava acontecendo ali, né? Eram maus obreiros, pessoas que estavam se empenhando em prejudicar a obra de Deus. E ele fala: guardai-vos da cortadura. Cortadura aqui seria a circuncisão. Então, a circuncisão era aquilo que os judeus praticavam, né, no 8º dia da criança. Eles iam, né, cortavam o prepúcio da criança e então a gente é como uma forma de ritual, né? Era uma forma de mostrar que aquela criança fazia parte da aliança de Deus. E ele fala para aqueles irmãos se guardarem acerca disso, porque estava sendo pregado naquela igreja que aquilo ali ainda era necessário para a salvação. Estava começando a ser pregado ali que pessoas estavam depositando questões da lei, né, do Velho Testamento, e colocando como condição para a salvação. Isso é um problema bastante recorrente nas igrejas ali naquela época, né? O judaísmo, né, e as seitas judaicas, elas vira e mexe apareciam no meio das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Paulo exorta sobre isso em outras cartas também. E aquela igreja era uma igreja fiel ao Senhor, né? A gente viu até aqui que era uma igreja que guardava, né, a vontade de Deus. Ela fazia a vontade de Deus. Era uma igreja que foi bastante elogiada pelo apóstolo Paulo, que produzia frutos e que Paulo se alegrava e agradecia a Deus por eles. Mas ainda assim, Paulo chama a atenção deles, porque ele sabia que essas heresias facilmente, né, se deixadas sem tratar, sem expulsar, facilmente poderia corromper aqueles irmãos. E uma heresia que tão comum na época, né, que é essa heresia judaizante, onde eles depositavam então a confiança na lei para a salvação, ela precisava ser excluída dali, né? Lá em Filipe não era uma igreja, um local, né, uma cidade com muitos judeus. Entretanto, a gente sabe que os judeus faziam esforço para poder prejudicar o trabalho do apóstolo Paulo, né? E a gente sabe que, sabendo que o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquela cidade, que ele, né, que houve conversões e houve frutos, judeus migraram para aquela igreja a fim de corromper aqueles irmãos. E Paulo então exorta esses irmãos, né? A gente precisa
levar isso para nossas igrejas, né? A gente vê que muitas vezes a gente pode ser uma igreja que produz frutos verdadeiros, uma igreja que, né, tem uma comunhão muito boa, uma igreja pode ser elogiada por aí, mas uma igreja que precisa ter o mesmo cuidado que qualquer outra igreja acerca de falsos ensinos, né? Quem sobe aqui para pregar precisa ter essa responsabilidade, né? A responsabilidade de buscar e trazer a verdade do evangelho. E se nós percebermos algo diferente sendo pregado, algo que possa deturpar a verdade do evangelho, a gente precisa realmente excluir isso da nossa igreja, né? Tratar, tirar fora. E a gente precisa buscar, então, o máximo de fidelidade ao pregar a palavra de Deus, ao aprender a palavra de Deus, né? Aqui era uma doutrina que prejudicava ali, né, pregava contra a suficiência do Senhor Jesus Cristo e da obra do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente está cheio de doutrinas hoje que fazem isso, cheio de doutrinas que tiram a suficiência do Senhor Jesus Cristo na cruz, cheio de doutrinas que deturpam, né? É Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e mais alguma coisa para poder salvar. Então a gente precisa tomar cuidado. O apóstolo Paulo exorta esses irmãos a isso. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo aqui explica, né, o porquê que aquela doutrina era um problema, né? Porque, como eu falei, né, a circuncisão era um pacto, né, que o povo judeu fazia ali, né, mostrando que aquela pessoa, né, que foi circuncidada, aquele homem que foi circuncidado, ele fazia parte da aliança. Só que isso era meramente algo que apontava para o Senhor Jesus Cristo, né? Isso nunca foi motivo de salvação de ninguém no Velho Testamento, né? Isso sempre foi algo que apontava para algo maior, para o Messias que viria, né? E aqueles homens não entendiam isso, né? Aqueles homens acreditavam que aquilo ali, aquela prática por si só salvavam eles. E Paulo explica que a circuncisão somos nós. O que ele quer dizer isso? É que a circuncisão, a verdadeira circuncisão, aquilo que nos traz um pacto com o Senhor Jesus Cristo, que nos traz uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, é aquilo que ele faz espiritualmente em nossos corações. E tem outros textos que ele fala que a circuncisão, ele fala, né, da circuncisão do coração. A Bíblia usa esse termo outras vezes, né? A circuncisão do coração. É realmente a transformação que Deus faz no coração do homem e que faz com que aquele homem que sofreu essa transformação tenha comunhão com o Senhor, faça parte da aliança com o Senhor. E ele fala, então, irmãos, rejeitem esse pessoal que acredita que essas práticas, esses simbolismos salvam. Porque a circuncisão verdadeira, aquela que traz salvação, é a que Deus faz nos nossos corações. Ele fala que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, né? Então ele fala aqui, daqui marcas de alguém que é circuncidado no coração, né? Com pessoas que adoram no espírito. Não adianta nós fazermos, né, boas obras aqui, praticarmos coisas, fazermos coisas que aparentemente são coisas boas, mas no nosso coração isso não for uma verdade. Não adianta eu, né, como aqueles judeus, por exemplo, faziam tudo conforme a lei pedia, né? Então aqueles homens, eles eram rigorosos com isso. A gente vai ver que o apóstolo Paulo mesmo fala que foi rigoroso com isso. Mas nada adianta você ser rigoroso com qualquer doutrina das Escrituras, com qualquer prática que a Escritura nos traz, se você antes não for transformado no seu coração. Se isso não vem do seu espírito, uma transformação de espírito. Então, assim, a marca, né, de alguém que foi circuncidado no coração é a adoração no espírito, né? Ele fala que nos gloriamos em Jesus Cristo
Porque a pessoa que passou pela circuncisão, né, do coração, ele entende que o único que pode salvar ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele entende que o único e aquele que é suficiente para tirar ele do inferno, para salvar ele, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não divide isso com ninguém. Ele não divide essa glória com ele mesmo, com alguma coisa que ele possa fazer, com alguma prática. Ele não divide isso. Ele gloria-se em Jesus Cristo. O terceiro ponto que ele fala aqui é: e não confiamos na carne. Então, não confio naquilo que eu posso fazer, né, com as minhas próprias forças. Não confio com aquilo que eu posso fazer na minha carne. Não. Nós que fomos transformados no nosso coração, nós que, né, passamos pela circuncisão do coração, irmãos, nós não confiamos na carne. Nós não devemos confiar na carne, mas devemos confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo. Então, a vida cristã verdadeira, ela vem de dentro do coração. Ela não é de práticas externas. Ela não é simplesmente coisas, não é aquilo que eu falo ou aquilo que simplesmente eu faço. Mas se tudo que eu falo e faço não tiver sendo produzido como consequência de um coração transformado, de nada vale. Então o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos a isso. Não acreditem nessa doutrina errada. Não acreditem no que os judeus estão pregando para vocês. Porque a verdadeira circuncisão, aquela que salva o homem, aquela que traz a aliança verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, é aquela que ele fez no coração de vocês. É aquela que faz com que vocês sirvam a Deus em espírito, glorie-se no Senhor e não confie na própria carne. Versículo 4, ele fala, ele explica e dá o exemplo dele, né? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então o apóstolo Paulo está falando assim: eu conheço muito bem essas doutrinas. Eu vivi muito bem isso. Então, assim, se tinha alguém que pode confiar na carne, nessas práticas, para a salvação, talvez eu seria, né, o principal. Eu poderia confiar em mim mesmo, né? Ele conhecia, irmãos, o terreno do legalismo, né? E ele começa aqui a argumentar que o céu não se alcança por meio de desempenho, né? De desempenho próprio, não se alcança com as nossas próprias forças. Porque se fosse assim, Paulo já era, antes mesmo de o Senhor Jesus Cristo aparecer para ele, um homem salvo, né? E não é uma verdade. E aí ele começa então a introduzir aqui a biografia dele, né? Mostrando e jogando na cara daqueles homens que ele era um homem que, segundo os judeus, segundo as doutrinas judaicas, irrepreensível, né? E que ele, né, talvez mais irrepreensível e mais foi praticante daquilo ali, mais do que muitos deles, ele, se alguém pudesse se gloriar na carne, ele seria o principal para isso. Versículos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala de pontos importantes para um judeu, né? O judeu, se ele queria saber se o outro judeu era alguém fiel, se era um judeu né, aquele judeu de respeito, ele olhava para essas coisas aqui, para essas características, que o apóstolo Paulo aqui gabarita, né? Circuncidado ao 8º dia. O que isso significa? Que ele não entrou na fé judaica tardio, né? Mas desde o começo da vida dele, no 8º dia da vida dele, ele já fazia parte dessa aliança, né, que Deus tinha feito com o povo no Velho Testamento. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo não era alguém que veio de fora e adentrou ao povo judeu, mas era alguém de dentro, de uma tribo importante. Alguém que viveu, né, ali o judaísmo, que os pais eram judeus, entendeu?
Então ele era bastante inserido naquele meio. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, além de judeu, ele era alguém, né, de uma seita ali naquela época ali, era a seita mais rigorosa que se tinha ali na época, né, judaica. E ele fazia parte daquilo ali, né? Fazia parte daquela seita e não só fazia parte, como ele era alguém bastante influente no meio fariseu, né? Então, o farisaísmo é uma seita que tem no meio judeu, né? O judaísmo, ele é muito parecido com o cristianismo aqui, né? A gente, no sentido de ramificações. Então, naquela época, você tinha os fariseus, você tinha os escribas, você tinha várias seitas, né? E o farisaísmo, né, era considerado ali talvez a mais rigorosa da época. E ele fazia parte dessa seita e era influente nessa seita, né? Aí ele continua, segundo zelo, perseguidor da igreja. Então, o apóstolo Paulo era alguém tão fiel às doutrinas judaicas que ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele liderou perseguições. Estevão, né, no capítulo 7 de Atos, foi morto, né, pelos fariseus, e quem liderou? Foi o apóstolo Paulo, né? No final lá, jogaram as vestes de Estevão perante o apóstolo Paulo. E ele estava indo para outra cidade para pegar uma carta para continuar perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele era muito zeloso às doutrinas judaicas. Ele foi perseguidor da igreja, né, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, não quer dizer que ele não tinha pecado, mas considerando a lei do Velho Testamento, o apóstolo Paulo era alguém, antes da sua conversão, que praticava, ou pelo menos ninguém podia olhar para ele e falava que ele não era um praticante da lei do Velho Testamento, né? Da lei mosaica. Ele era alguém que irrepreensível nisso. Então o apóstolo Paulo ele faz aqui a biografia dele, né? E o que ele nos ensina com isso? Que a gente pode ser moralmente impecável, irmãos, no sentido de que alguém olhar para minha vida aqui, né, e falar, nossa, o Guilherme ele, né, ele não fuma, ele não bebe, o Guilherme ele, né, ele prega na igreja, né, ele não tem nenhum escândalo, não tem nada que você possa falar dele. Entretanto, se o coração não estiver com o Senhor, de nada vale, né? Ele enfatiza isso. Talvez você se orgulhe porque você cresceu na igreja, né? Isso é muito comum, né? Eu acho que é uma luta comum as pessoas que cresceram na igreja, cresceram no meio cristão, muitas vezes no meio cristão onde os pais são pessoas influentes, né? Influentes na igreja, e então viveram desde novinho, né? Participando ali do trabalho na igreja, né? Às vezes é filho de pastor, filho de algum obreiro importante, né, filho de alguém que tem algum destaque, cresceu daquilo ali, se converteu cedo, aprendeu muito cedo as coisas de Deus, né? Então teve o entendimento do evangelho muito cedo. Por causa disso, não teve uma vida passada que possa escandalizar os de fora, né? Então teve uma vida passada antes da conversão um pouco mais tranquila. E talvez você se sinta superior ou algum sentimento de superioridade, ou achando que isso de alguma forma acrescenta na sua salvação por si só, né? Isso é um erro terrível, irmãos. É um erro terrível, né? Se nós temos esse sentimento, como eu falei, pessoas que geralmente tiveram uma vida no mundo, né, e se convertem, geralmente não tem esse problema, mas pessoas que, assim como eu, cresceram no, num lar cristão, né, desde cedo teve contato com isso, pode ser algo que venha a atormentar a sua vida em determinado momento. E se isso acontecer, expulse esses pensamentos, né, e se volte para a palavra de Deus, porque você pode ser a pessoa mais, né, crente, né, possível, no sentido cultural aqui, né, no sentido
de aparência. Mas isso não quer dizer nada, né? Não confie na sua biografia, né? O apóstolo Paulo mostra que, por mais zeloso que ele fosse, ele estava indo para o inferno, né? Como qualquer um outro que não conhecia ao Senhor Jesus Cristo. Ele continua, versículo 8. Perdão, no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E versículo 8 também. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo então começa a comparar a vida passada dele e os títulos que ele tinha, né, a biografia dele, com aquilo que ele era naquele momento, ou aquilo que ele buscava naquele momento. Então ele fala: eu fui o melhor dos judeus, eu fiz, né, fui zeloso, fiz o que muitos de vocês não ousariam fazer, mas eu tive tudo isso como perda. Tive tudo isso como perda para poder então ganhar a Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso a gente olhar e saber que nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo, do qual nós podemos confiar completamente, independente de qualquer outra coisa das nossas vidas, qualquer outra qualidade que nós possamos ter, qualquer outra prática que nós tenhamos que fazer. Mas eu sei que eu confio no Senhor Jesus Cristo e que isso é suficiente para me salvar. Eu tenho como perda tudo aquilo que talvez fosse motivo de glória para mim em algum momento. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo aquilo que foi motivo de glória, que para mim era motivo de salvação, é o que eu acreditava me colocar diante de Deus. Tudo isso eu coloquei como perda por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele literalmente tirou tudo aquilo que poderia gerar glória a ele de alguma forma e colocou Cristo. O Cristo foi suficiente para preencher todo o espaço que aquelas coisas preenchiam. E é maravilhoso nós sabermos que esse mesmo Jesus Cristo está diante de cada um de nós aqui. Esse Jesus Cristo está aqui para ser crido, e nós precisamos colocar ele como tudo nas nossas vidas. E ter tudo aquilo que desagrada a ele, ou qualquer mérito nosso que nós acreditamos que possa nos levar ao céu de alguma forma, nos tornar melhor que alguém, que nós tenhamos como perda para ter o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O único que ocupa o espaço do nosso coração. Então, a gente vê aqui uma renúncia radical do apóstolo Paulo, né? E mostra o quanto conhecer Jesus Cristo é valioso. A gente, né, os anos vão passando e parece que cada vez mais se prega um evangelho sem muita mudança, né? Você consegue ser crente sem mudar muito a sua vida. Então, hoje em dia, muitos crentes, né, como muitos crentes de hoje em dia, talvez não entrariam numa igreja, né, séculos atrás, né? O padrão de vida de muitos crentes hoje, né, não seria motivo de disciplina em igrejas do passado, né? E o evangelho nos mostra que Cristo traz uma renúncia radical, irmãos. Não é algo, né, não é. Cristo, ele não nos transforma uma parte de nós, ele não transforma um pedaço da nossa vida, mas ele transforma o nosso coração, ele transforma a nossa vida. E isso precisa gerar mudança de vida radical, né? O apóstolo Paulo teve uma mudança de vida radical. Então, todo o passado do apóstolo Paulo foi considerado lixo, né? Foi considerado perda. E olha que ele se esforçou para conquistar tudo aquilo, viu? Porque para ser tudo aquilo que ele foi e chegar no status que ele chegou, ele se esforçou muito. Podem ter certeza disso. Ele era um homem culto, um homem estudioso, um homem que correu atrás disso, alcançou todas essas coisas, era bem visto, né? Acho que uma das coisas mais difíceis é você deixar algo que te torna
melhor perante as pessoas, né? Algo que você é bem visto, algo que traz glória para você. Mas o apóstolo Paulo, mesmo conquistando isso na vida passada dele, ao encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o valor do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para ele ter tudo isso como perda. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. Ele continua, né? Ele fala, né, só reforçando, considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, é forte as palavras que o apóstolo Paulo usa em relação à vida passada dele. O apóstolo Paulo não flertava com a vida passada dele, né? Ele tinha como perda, como escória. E deve ser um exemplo para a gente, né? A gente não pode se pegar flertando com com a nossa vida passada, com aquilo que uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós devíamos ter como perda nas nossas vidas. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O apóstolo Paulo, ele tinha todas essas coisas como perda, porque ele queria ganhar a Cristo, né? Ele fala no final do versículo 8 e continua: e seja achado nele. Ou seja, o apóstolo Paulo queria que a vida dele mostrasse o Senhor Jesus Cristo. Que quando as pessoas olhassem para ele, pudessem ver o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui de uma comunhão que ele queria ter com o Senhor Jesus Cristo. Ele entendia que uma vez que ele teve esse encontro e essa transformação a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo, todas essas coisas tirava a comunhão dele com o Senhor. Ele entendeu que uma vez que ele teve essa transformação na vida dele, e se ele quisesse então ter essa comunhão que ele aprendeu e que a transformação que Deus fez nele fez ele desejar, se ele quisesse viver isso e ter isso, ele precisava ter todas essas coisas como perda. É impossível, irmão, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo e mantermos práticas erradas, práticas do passado, da vida passada, da vida incrédula. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa é a grande troca que o apóstolo Paulo quis fazer, né? Ele trocou a justiça que é pela lei, que estava condenando ele para o inferno, que é uma justiça insuficiente, que não pode salvar, uma justiça fraca. Porque a justiça que vem pela lei, né, ela é o contrário daquilo que aqueles homens pregavam, né? Aqueles homens pregavam que a lei, o cumprimento daquela lei salvava. Mas a palavra de Deus mostra que essa lei, ela está aí diante de nós para nos mostrar o quanto nós necessitamos de um Salvador, porque nós somos imperfeitos e não conseguimos cumprir essa lei. Então é tolice nós confiarmos na justiça dessa lei, né? É algo realmente tolo, irmãos, a gente confiar em alguma obra, em alguma prática, achando que isso é suficiente de alguma forma para nos salvar. A justiça que vem pela lei, irmãos, ela leva o homem para o inferno, porque a lei mostra que o homem é incapaz de cumprir completamente. E por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir toda a lei. E um homem que cumpriu toda a lei poderia, então, morrer por aqueles que são imperfeitos. E ele trocou a confiança nessa justiça pela lei, pela confiança na justiça do Senhor Jesus Cristo. Daquele que veio, cumpriu toda aquela lei, o único homem que fez isso, e que morreu na cruz, levando nossos pecados.
Isso é suficiente para nos salvar. Essa é a justiça de Cristo. A justiça que vem pela fé, né? É grandioso nós sabermos isso. Isso a gente muitas vezes chama atenção porque muitas pessoas usam isso de forma errada, né? Que é a salvação pela fé, né? Então, geralmente quem pensa diferente disso acha que é um absurdo você falar que você é salvo somente pela fé. Então, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, que eu vou ser salvo, contanto que eu acredite em Deus. E a gente sabe que não é bem assim. E por causa de pessoas que pensam assim, muitas vezes a gente exorta muito sobre isso, né, nas nossas pregações, nos nossos ensinos, falando que não é isso, então frisando que a fé precisa ser acompanhada de bons frutos, né, para ser provada como uma fé verdadeira. Entretanto, é muito bom, é grandioso, é gostoso saber que existe a possibilidade de nós sermos salvos somente crendo no Senhor Jesus Cristo. Quem se conhece um pouquinho sabe o quão terrível seria se você dependesse de si mesmo para ser salvo. A gente sabe, a gente se conhece. Como, como é, assim, se eu não houvesse a fé no Senhor Jesus Cristo, como seria desesperador, né? Se tem alguém aqui hoje que não, não tem essa fé, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua situação é desesperadora. Porque se você se conhece um pouco, você sabe que é impossível que você alcance salvação por meio de alguma coisa que você faça. Você conhece seu coração, você conhece suas intenções, conhece seus pecados. Então é grandioso, irmãos, nós sabermos que nós podemos confiar na justiça de Cristo, na justiça que vem pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. Versículo 11 também. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo aqui, né, voltando aqui, fazendo, né, falando rapidamente o argumento dele, ele fala para aqueles homens se guardar dos homens maus, dos cães, né, que estavam pregando heresias, né? Ele fala aqui para se guardar dessas heresias e explica que essa heresia que estava sendo pregada, que é a circuncisão, ela era uma doutrina errada, porque ela é uma doutrina que confiava numa prática carnal e que a verdadeira circuncisão era a circuncisão que vinha do coração, a circuncisão era eles, né? Era os irmãos, os transformados, aqueles que serviam a Deus em espírito, né? Que se gloriavam em Jesus. Ele mostra que, porque, irmão, se alguém pudesse confiar na carne, eu seria o principal. Eu seria o principal porque eu fui zeloso com tudo isso. Entretanto, eu que talvez tenha sido um dos principais judeus da minha geração, tive tudo isso como perda. Tive tudo isso como perda. Para que eu fiz isso? Para alcançar o Senhor Jesus Cristo. Para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele fala aqui no versículo 10, né? Para conhecê-lo, né? Conhecer o poder da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, né? A gente tem aqui um conhecimento, né? Ele queria ter essa experiência de vida, né? Participar da vida de Cristo, né? A gente viu que o apóstolo Paulo estava preso, então ele estava sofrendo, mas ele se alegrava em estar sofrendo, porque o Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele sabia que estava sofrendo para fazer a vontade de Deus. E ele colocou tudo como perda para poder fazer a vontade de Deus. Sabia que aquilo ali traria sofrimento para ele, mas ainda assim ele insistiu, porque ele queria, como ele fala aqui, né, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, né? Então ele queria ter essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Ele queria compartilhar, né, de uma vida com Cristo. Ele queria ter
alcançar isso. E ele mostra aqui uma esperança, né, que é a esperança da ressurreição. Ele fala do poder da ressurreição, né? E essa é a esperança do apóstolo Paulo, irmãos. É a esperança que nós também devemos ter. Paulo fez tudo isso porque ele sabia que haveria um dia que o Senhor Jesus Cristo voltaria e todos aqueles que creem no nome dele, que se encontrassem na situação que ele se encontrava, servindo ao Senhor, né, tendo a circuncisão no coração, iriam ressuscitar juntamente com ele. Isso é maravilhoso, nós pensarmos e termos essa esperança, a esperança de que nós vamos participar, né, da ressurreição que uma vez aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós e venceu a morte, ressuscitou. E promete que todos aqueles que creem nele verdadeiramente sofrem uma ressurreição espiritual, né? Aquilo que aconteceu com ele aqui, ele tinha uma vida passada, onde a gente pode considerar uma vida morta, e teve uma ressurreição espiritual, né? Passou a viver para o Senhor Jesus Cristo. E se nós, né, morrermos, e quando Cristo voltar nós morrermos, se estivermos mortos, na verdade, né, nós também seremos ressuscitados, né, e glorificados com o Senhor Jesus Cristo. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Então, irmãos, a gente aprendeu hoje acerca da suficiência do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar o homem. Ele é suficiente para nossas vidas. Ele é suficiente para ocupar o espaço do nosso coração, que faz com que nós possamos tomar nossas decisões, praticar as boas obras, cumprir a palavra dele. Todo esforço humano fora de Cristo é perda, irmãos. É vão. A gente precisa entender isso, deixar isso bastante fixado na nossa mente, né? Voltando ao versículo 1, ele fala, né? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Nós possamos escutar isso todos os dias das nossas vidas, que a gente possa abrir a Bíblia todo dia e ver essa mesma mensagem de que Cristo Jesus é suficiente nas nossas vidas, né? A gente aprendeu sobre a graça do Senhor, né? Porque o Senhor, ele nos traz graça. Não é pelas obras, não é pela lei, não é pelos meus esforços, mas é graça, é por aquilo que ele fez. A justiça que vem da cruz, né? E o crescimento, né? A gente vê aqui também que o apóstolo Paulo, ele não parou na conversão dele, né? Ele não simplesmente tinha uma vida passada, Cristo transformou ele e ele então apenas deixou de ser judeu, mas ele começou a se tornar cristão. Ou seja, ele passou a praticar coisas que agradam ao Senhor. A gente vê aqui o crescimento dele, né? Ele se esforçava porque ele queria alcançar. O apóstolo Paulo não tinha dúvida de que ele alcançaria Cristo e que Cristo, na verdade, já tinha alcançado ele, né? Mas ele fala no sentido de esperança mesmo, no sentido de que eu vivo esta vida me esforçando para ter comunhão com o Senhor, crescendo, porque naquele dia eu quero me encontrar com ele. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina hoje que tudo aquilo que a gente tem fora Cristo, que possa, né, trazer alguma confiança para a gente, que a gente possa ter como perda. Não confiemos em nós mesmos, mas confiemos no Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então hoje a gente vai parar o estudo por aqui. O apóstolo Paulo, ele continua agora falando na próxima semana acerca do desejo dele, daquilo que ele busca, né? O alvo dele. E aquilo que ele almeja alcançar, né? Que vai bem na linha do que ele termina aqui, né? Ele almeja alcançar aí a salvação, né? Ele quer se encontrar perfeito, quer ser completo do Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso. Vamos fazer uma palavra de oração?